Amém. Glória a Deus, pode se sentar. Glória a Deus. Eu queria falar com vocês nessa noite sobre uma maratona de fé. Tem alguém aqui que já praticou em nosso meio triatlo ou faz maratona? Tem alguém aqui que... Não temos esportistas no nosso meio, todo mundo meio sedentário. Glória a Deus pela irmã, temos ali uma irmã que frequenta, vocês não, que eu estou ligado que vocês não fazem nada disso não. Mas, se eu perguntasse para vocês, vou convidar o pastor Bruno para que em 2025 a gente faça o Ironman. Peguei pesado, hein? Vamos começar com a corridinha, né? Antes de chegar lá, né? Se eu perguntasse para vocês, para você pensar agora, de bate-pronto, em um corredor, em um homem um atleta de atletismo que corre. Pensa num homem aí que é bem famoso. Provavelmente a pessoa que vem na sua mente é o jamaicano Usain Bolt. Sim ou não? Porque ele é o homem mais rápido do mundo, inclusive os recordes ainda pertencem a ele. Ele já não corre mais, mas ele é detentor de vários recordes olímpicos e mundiais. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que o Espírito Santo falou comigo sobre uma maratona de fé. Diferente do Usain Bolt, que ele era um grande atleta de tiro curto, de corrida curta, de 50 metros, de 100 metros, a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, ela não é um tiro de 100 metros, de 50 metros, ela é uma jornada espiritual. Isso não significa que você vai andar devagar, não. Isso não significa que você vai andar lento. O que significa é que espiritualmente você anda na velocidade do Espírito, e não na sua velocidade. Significa que você tem que entender que a sua jornada, a minha jornada de fé em Deus, a nossa vida espiritual com Deus, ela não é bate-pronto. Ela não acontece do dia para a noite. Você não amadurece em fé e você não persiste, conforme a palavra diz que nós devemos persistir, do dia para a noite. Faz sentido o que eu estou dizendo? A sua caminhada, a minha caminhada com fé, ela é muito mais como o maratonista brasileiro, o Vanderlei Cordeiro. Quem lembra do Vanderlei Cordeiro? Nosso maratonista olímpico brasileiro, que inclusive só não ganhou o ouro olímpico porque teve lá uma pessoa que empurrou ele no meio da corrida. Mas, se fosse para dizer, se a nossa caminhada de fé, a nossa jornada de fé, entre uma corrida de 100 metros ou uma maratona, ela está muito mais para uma maratona do que para um tiro de 100 metros. E de novo, isso não significa que você vai andar devagar. Não, significa que você vai mais longe na velocidade do Espírito. Amém? Você vai mais longe, você vai chegar. Não significa que, porque muitas vezes chegar rápido no lugar, não significa chegar no lugar certo. Você correr, não significa que você vai chegar onde Deus queria que você chegasse. Mas você pode andar em fé, e você pode ter certeza que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. A nossa jornada com Deus, a nossa fé sendo trabalhada sem esmorecer. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Já fica a dica aí para 2025. Todo mundo praticando uma corridinha, né, gente? Todo mundo meio paradão. Deus está falando. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você pode glorificar a Deus, porque quem fez a promessa é fiel, irmãos? Quem fez a promessa não foi um homem, quem fez a promessa não foi seu chefe. Sabe, você que está aguardando aí aquilo que seu chefe prometeu lá em janeiro, e já está em dezembro e não aconteceu? Fica tranquilo, porque quem te prometeu não foi seu chefe, foi Deus, e vai acontecer. Quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Na versão TPT diz assim: então agora envolva o seu coração firmemente em torno da esperança que vive dentro de nós, sabendo que Deus sempre cumpre suas promessas. Irmãos, Deus sempre cumpre as suas promessas. Sabe, se a Bíblia ela nos incentiva a não esmorecer diante das situações, se a Bíblia fala que a gente tem que guardar a confissão da esperança, é porque algumas coisas vão acontecer que vão confrontar a sua fé. Algumas coisas vão acontecer nessa jornada, algumas coisas vão acontecer nessa caminhada, algumas coisas vão acontecer
que vão vir de confronto com aquilo que Deus falou. Aí você fala assim, mas pastor, mas por quê? Porque o mundo jaz do maligno, porque o diabo está aí para roubar, para matar, destruir, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e Ele te transformou em mais do que vencedor. Você tem a vitória que venceu o mundo através da obra da cruz. Mas, pastor, eu estou vivendo ainda algumas situações, exatamente por você estar vivo que você vive essas situações, porque senão você estaria morto. Você vive e respira. Faz aí. Glória a Deus por isso. O Espírito de vida está dentro de você através do Espírito de Deus. E você vive. E por isso você pode crer no amanhã. Sabe, Kenneth Hagin diz que a fé declara aquilo que está na palavra. E ter fé é idealizar as expectativas com esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. Você vai olhar para todas essas situações. Irmãos, o que eu vim dizer para vocês nessa noite é que essa situação aí que você está vivendo, aquilo que você está esperando, e você pode dizer, eu não estou vendo. Você não precisa ver. Você precisa olhar com o olhar da esperança e declarar aquilo que está na palavra. É pelo Espírito da fé. É crer e chamar a existência. É crer e chamar a existência. Tem algumas coisas que vão acontecer de imediato, mas tem outras coisas que você vai ter que nessa jornada, nessa maratona, persistir, não esmorecer, crer quem está dentro. Crer quem está dentro, e você vai declarar a palavra e viver a vida com Deus. A questão, irmãos, é que a gente vive numa geração de tanta instantaneidade, que a gente acha que a vida com Deus, ela é um miojo. E ela não é um miojo. Ela não é instantâneo. Ela não é de bate-pronto, ela não acontece em 5 minutos. Ela não funciona assim. Porque senão seria macumba, não seria fé. A vida com Deus não é assim. Você precisa persistir e não esmorecer. E é por isso que muitos param no meio do caminho. É por isso que muitos começam bem, começam naquela expectativa, começam tão cheios, mas não são transformados pela renovação da sua mente, porque querem ver os resultados de bate-pronto. E aí que eu digo, não é uma questão de andar rápido, é uma questão de estar no caminho certo, de você estar no caminho certo, na velocidade do Espírito. E Deus me fala claramente, você vai chegar na hora certa, no lugar certo e no tempo certo. Não é querendo pegar atalhos, não é querendo se antecipar às situações, não é querendo quebrar princípios, que você vai alcançar aquilo que Deus te falou que você vai ter, que você vai estar onde você vai estar. Irmãos, nenhum atalho, nenhuma conquista por atalho é legítima. Moisés, ele tinha sobre ele a chamada, mas não era matando um egípcio que ele seria o libertador dos hebreus. Não era matando aquele homem que ele seria levantado por Deus para ser o libertador do povo hebreu. Existe uma jornada. E sabe, quando você quebra um princípio, você dá vários passos para trás. Mas existe uma boa notícia para você. Tem como pegar um retorno. Tem como pegar um retorno. Não acabou. Não chegou o fim. Você pode dizer um amém, um glória a Deus aí? Não chegou o fim. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, se transformar pela renovação da nossa mente faz parte da nossa jornada, faz parte da sua maratona. Vira para quem está do seu lado e fala assim: faz parte da sua maratona. Só que todo mundo, vamos falar a verdade, e eu não estou aqui desmerecendo o nosso querido Usain Bolt, né? Pelo amor de Deus, o homem é o mais rápido do mundo. Mas andar 100 metros ou 42 quilômetros, qual que você prefere? 100 metros, né? Mais rápido, mais fácil. 42 quilômetros, se fosse para colocar uma corrida de 42 quilômetros, o Vanderlei ou o Usain Bolt? Quem você acha que vai chegar mais inteiro lá no final? O Vanderlei. O Usain Bolt, ele vai dar aquele tiraço. É igual na São Silvestre.
Você já percebeu na corrida de São Silvestre? Tem o pelotão da frente lá, o vestido de Chapolin, o outro vestido de Homem-Aranha. A galera sai tudo correndo lá na frente. E o pelotão de trás, que são os profissionais. Eles não saem correndo desesperado. Até porque tem que pegar o ritmo, para você não sair cansado. Meu irmão, é na velocidade do Espírito. Senão você vai sair cansado. Se você quiser na força do seu braço, se você quiser conquistar. Mas Felipe, Deus falou. Se Deus falou, meu irmão, aquieta-te. Fica aí na boa, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, já está acontecendo, na verdade, dentro de você. Você já está tendo as bases preparadas pelo Espírito. E Ele vai te fazer correr velozmente. E tudo vai acontecer. Só que para isso você vai ter que se acalmar. Falar para a sua alma, aquieta-te. Ser transformado pela palavra. Deixar, como o pastor disse, a sua alma ser tratada, ser curada. Irmãos, não tem outro jeito de ser tratado, ser curado, se não for pela palavra. Não tem outra forma de você ser tratado, de você ser curado, de você ser liberto, se não for pela palavra. Quando a gente fala aqui sobre o rema, que você vai crescer 10 anos em 2 anos, não é simplesmente porque as matérias e os professores são ungidos, mas é porque é a palavra que está sendo ministrada. É a palavra, você está sendo exposto a um ambiente onde é a palavra de Deus, é o verbo da vida. Não é o verbo da vida, a placa verbo da vida, é o Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que está aqui em nosso meio. Amém? Então, mais importante do que ir rápido é chegar no lugar certo. Mais importante do que começar rápido é terminar bem. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você vai terminar bem. Nós vamos terminar bem. Sabe, eu já conheci muitas pessoas, como eu disse, que começaram bem, mas não terminaram, pararam no meio do caminho. A nossa vida espiritual, ela não é um tiro de 100 metros, ela é uma maratona. Para pensar, Jesus demora 30 anos para começar ativamente seu ministério, que duraram pouco mais de 3 anos. Proporcionalmente falando, você poderia dizer: nossa, mas Jesus perdeu tempo. Por que ele não começou antes? Porque o seu tempo não é o tempo de Deus. Os seus planos não são os planos de Deus. Os planos dele são muito melhores do que os nossos. Mas naturalmente falando, se Jesus Cristo fez essa revolução toda em 3 anos e pouco, por que ele não começou antes? Faz sentido? Se ele não poderia ter começado com 18, 19, quem começou a trabalhar aqui antes, vou colocar 18 anos, porque hoje em dia o pessoal está meio preguiçoso, né? Quer começar a trabalhar com 20 anos, nunca vi isso. Quem começou a trabalhar antes dos 18? Olha, a igreja está abençoada e trabalhadora, graças a Deus. Jesus começou com 30, quem vai chamar ele de preguiçoso? A questão, irmão, não é na velocidade natural, é na velocidade do Espírito. A gente pode começar, sabe aquela pessoa que, improvável, e você pode estar falando assim: cara, meu tempo já acabou, eu acho que já deu, eu não consigo mais. Eu lembro que a minha esposa Renata, ela já tinha se formado em Direito, e ela estava grávida do nosso segundo filho, e nosso segundo filho nasceu, e ela tinha um sonho de fazer psicologia. E ela pegou e disse: não, acho que não dá mais, a rotina de casa, família, já servimos na igreja. E eu falei: não, vai dar. E eu incentivei, a gente claro que teve que fazer algumas adaptações de logística em casa. Quem é pai e mãe de família aí sabe como é que funciona. E eu falei: você vai entrar na faculdade. E irmão, são 5 anos, não são 5 meses. E vamos embora, e vamos fazer. Pastor, me animou o senhor falar que vai fazer medicina. Vamos embora. Quem sabe a gente aí não se matricula junto. Vamos fazer. Entendeu? Irmão, dá tempo. Dá tempo. Seu milagre pode chegar em 2024. A provisão pode chegar em 2024. Amém? A provisão pode chegar em 2024. Para Deus isso não... Deus não está limitado ao Réveillon. Ele não vai tirar folga agora, que vai ter o recesso dele. Não funciona assim lá no céu. Amém, irmãos? Jornada não é uma questão de velocidade. É uma questão de fé.
É uma questão dessa caminhada onde você não esmorece, onde você não desiste, mas você continua trabalhando aquilo que você tem por dentro. Onde o Espírito da fé vai trabalhar através de você. Amém? E nessa noite eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher que teve que saber entender o tempo, que teve que saber entender a jornada e a maratona espiritual dela nessa caminhada de fé. E eu não sei para você, como que você vê Maria, mas todas as vezes que eu leio sobre Maria, ou que eu escuto alguma coisa sobre Maria, eu penso como deve ter sido difícil lidar com a parte sobrenatural de ser a mãe do Filho de Deus. Por que sobrenatural? Porque ela já recebe a chamada de ser a mãe daquele que seria o nosso Salvador, mas também tem que lidar com a parte natural de ser mãe de uma criança, sim ou não? E como que deve ser esse processo, e como deve ter sido esse processo, como eu disse, praticamente de 30 anos. Porque durante 30 anos Jesus não exerceu o ministério, teve ali relapsos de quem Jesus já viria a ser na sua chamada ministerial, naquilo que ele foi chamado para ser aqui na terra. Mas, naturalmente, como que era essa relação de mãe e filho? E eu, como pai, fico pensando nisso. Mas ela teve que entender o tempo dessa maratona dela, dessa chamada dela, desse tempo dela aqui na terra. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 30, Maria, ela recebe a vocação de ser a mãe do Filho de Deus. Diz assim lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Sabe, irmãos, Maria, ela recebe a visita de um anjo, então já começa sobrenatural. E este anjo, ele diz a ela que ela iria engravidar. E ela fala: como pode? Eu não tenho relação com meu marido José. E o anjo diz para ela que ela iria engravidar pelo Espírito. Maria, ela recebe essa visita, e mesmo sem entender como funcionaria exatamente, ela diz sim, ok, vamos nessa. Irmãos, você não precisa entender muito como funciona o processo de tudo aquilo que Deus te fala. Você só precisa dizer sim. Você só precisa crer e falar assim: Deus, eu não sei como é que vai funcionar esse chão aí, mas eu vou pôr o pé mesmo assim. C.S. Lewis diz que o ir faz o caminho. O ir faz o caminho. Muitas vezes você está esperando chegar ao caminho para você tomar a decisão se você vai ou não. Deixa eu dizer uma coisa: você vai ficar para trás. E vai ter outras pessoas que vão até no seu lugar. Se você ficar esperando ter todas as respostas, se você ficar esperando ter a visão clara e plena de tudo aquilo que Deus tem para você, eu vim aqui te falar que você vai ficar para trás. Meu irmão, a sua caminhada, a sua jornada, a sua maratona é pela fé. Dá o passo que Deus coloca o chão. Nosso pastor Janduí já fala isso. Dá o passo que Deus coloca o chão. Não, eu quero ver o chão para dar o passo. Aí que está. Qual é a velocidade que você quer andar? A sua ou a do Espírito? Dê o passo que Deus vai colocar o chão. Por isso que a sua palavra diz que Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É pela fé. Nessa jornada também de Maria, lá em Mateus no capítulo 2, no versículo 13, você tem que guardar a promessa. Então eu falei que Maria, ela recebeu a promessa. Que promessa seria essa? Que nasceria dela o Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus no capítulo 2, versículo 13, diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmãos, eu vou falar aqui algumas coisas da vida de Maria. Aí você fala assim: mas onde nós vamos chegar com isso? Irmãos, Maria era uma moça, uma mulher, cheia de graça, porque ela foi realmente escolhida pelo coração que ela tinha. Assim como você e eu, nós podemos e somos usados por Deus. Eu vou falar aqui de situações que aconteceram com Maria, como podem acontecer com você, para que você entenda que na sua jornada,
Na sua caminhada existem circunstâncias, existem situações que você vai ter que ser guiado pelo Espírito. Nem tudo sai um mar de rosas. Tem coisas que acontecem que você vai ter que persistir na fé, na jornada da fé, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se Deus deu a promessa que ela seria mãe de Jesus, você acha que Deus ia deixar alguém matar Jesus? Sim ou não? Me ajuda aí, fala não. Não, não ia deixar. Não ia. Então, ela recebe a promessa. Você tem que guardar a sua promessa, velar pela sua promessa, declarar a sua promessa, chamar à existência a sua promessa. Lute pela sua promessa. Tenha uma vida de santidade. Tenha uma vida onde você deixa ser transformado pela renovação da sua mente, se expondo à palavra, congregando na igreja. Irmãos, essa caminhada, é sobre isso que eu estou falando. A sua maratona espiritual, ela não acontece do dia para a noite. Ela não é um miojo de 5 minutos. Não, ela é uma persistência. Mas não tem como dar errado. Porque a palavra de Deus nos garante que nós somos mais do que vencedores. Então, se você fizer aquilo que está na palavra, vai dar certo. Se você fizer aquilo que está na palavra, vai dar certo. Então, o anjo aparece para Maria e para José e falam que ele deve guardar a promessa. Eles saem de um lugar, vão para outro, escondem Jesus. Vai ter situações da sua vida que você vai ter que sair de um lugar para outro, mudar de relacionamento, não contar para todo mundo para onde você foi, para onde você vai. Sabia que tem certas coisas que não deve contar para todo mundo? Sabia que tem coisas, tem projetos, tem sonhos, tem promessas que você não deve sair falando para todo mundo? Tem coisas que você deve colocar diante de Deus e diante de homens e mulheres que oram e intercedem por você. Você tem pastores aqui nessa casa, você tem autoridades espirituais aqui nessa casa que zelam e intercedem por vocês. E isso é verdade, irmãos, porque nem todos são da fé. E você não deve ficar aí colocando a sua vida inteira no Instagram, no Facebook. Não precisa disso. Temos que tomar cuidado com as promessas e não ficar expondo ela para todo mundo. E se for necessário, guarda ela um pouquinho. Não é esquecer, é só proteger. Alguém precisa escutar isso aqui nessa noite. Deus não esqueceu da sua promessa. Deus não esqueceu do que te falou. Deus não esqueceu de onde Ele vai te levar. Deus não esqueceu para onde Ele vai te levar. Se for o caso, guarda ela um pouquinho, proteja ela um pouquinho, mas continue orando no Espírito, continue intercedendo. Amém? Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 43, tem uma situação onde Maria, ela esquece Jesus. Maria e José, eles esquecem Jesus. Lucas capítulo 2, no versículo 43. Diz assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais percebessem. Bom, eu não sei aqui quem já perdeu o filho, quem já esqueceu ele em algum lugar. É de acontecer, né, irmãos? É de acontecer. Se a mãe de Jesus, se perderam Jesus, vai fazer o quê? A gente esquece. A Bíblia fala que anualmente, a Bíblia fala que anualmente, vocês estão dando risada, sou eu não. A Bíblia fala que anualmente, os judeus, eles iam comemorar algumas festas. E o povo todo ia. Então imagina que você vai num lugar que é rotina para você. Imagina que você vai num lugar que é costume você ir. Tem algum lugar que é de costume você ir? Então imagina que você vai sempre para aquele lugar. Quando você vai, você também volta, sim ou não? Você vai e volta. Era mais ou menos assim, ia toda a família e voltava toda a família. Então devia ir os adultos conversando, as crianças jogando bola, era bagunça. E num determinado momento, Jesus, que tinha por volta de 11 anos, foram. Quando voltaram, cadê Jesus? Começa a procurar Jesus, cadê? Ficou, sumiu. Ele tinha ficado. José e Maria voltam para procurar Jesus com distância de 1 dia e meio. Eles só foram perceber que Jesus tinha sumido, já tinha passado 1 dia e meio. Se fosse o conselho tutelar, tinha tirado o menino dela. E voltaram. Quando voltaram para encontrar Jesus, encontraram Jesus na sinagoga. Fala comigo, uau. Encontraram Jesus na sinagoga.
citando textos, conversando com os mestres da lei. E Jesus e a Maria chega lá, meu filho, eu fico imaginando minha mãe chegando lá, né? Já tacando o sapato, já, onde você estava? Mas a mãe de Jesus não deve ter chegado assim, e Jesus vira para a mãe e fala assim: por que você está apavorada? Você não sabe que eu estava na casa do meu pai? Por isso que eu digo para vocês que o relacionamento natural tinha momentos que ele se misturava com o espiritual. Então Jesus ali ainda um pré-adolescente, ele já responde com autoridade espiritual, dizendo assim: por que você está apavorada? Eu estou na casa do meu pai, eu não me perdi. Quem está perdido é você, agora você me encontrou. É verdade. Irmãos, a questão é que a nossa rotina com Deus, a nossa normalidade com Deus, o apóstolo Guto ministrou hoje de manhã sobre a nossa rotina, uma acomodação e uma dureza de coração. Quem estava aqui hoje pela manhã e lembra dessa palavra? Dureza de coração, onde você venha, na verdade, se acomodar. Agora veio. E você pode se acomodar no relacionamento com Deus, onde você pode achar aquilo que é normal, aquilo que é sobrenatural. Nós, como temos o Espírito Santo dentro de nós, temos o maior habitando em nós. Sabe que às vezes você pode se acomodar com esse Deus que mora dentro de você, ao ponto de esquecer que Ele mora dentro de você. Como os pais esqueceram Jesus naquele dia, mas se for o caso, tem que voltar para buscar Ele. Maria voltou lá para buscar Jesus e encontrou Ele na sinagoga. Eu não sei o que é, o que significa isso para vocês. Significa que de forma alguma nós podemos deixar que a rotina deixe o nosso coração endurecer. Que a rotina normalize, banalize o relacionamento da santidade com o Espírito. Sabe, normalizar um ambiente que é santo. Normalizar um altar que é santo. Normalizar um ambiente que é sobrenatural, onde prodígios, sinais e maravilhas, onde a presença manifesta de Deus está aqui, ao ponto de liberar aquilo que você está precisando. Pois as janelas dos céus, irmãos, elas estão abertas aqui nesse lugar. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está precisando, hoje você pode receber. Hoje você pode receber aquela palavra, aquela semente, que mesmo que hoje os seus olhos não veem, você recebeu. E amanhã ela pode florescer, depois de amanhã ela pode florescer. O que eu posso te garantir é que a palavra não volta vazia. Então, irmão, se for o caso, volta, mude, conserte. Se for o caso, retorne. Vai encontrar esse Jesus aí que um dia você já foi apaixonado. Volte para encontrar esse Jesus que um dia você já teve fome e sede dele, que hoje você não tem mais. E eu posso dar uma dica: é na igreja que você encontra ele. É aqui na igreja que você encontra ele. É em locais assim, onde a palavra é exposta, que nós encontramos ele. Amém? E, por último, João capítulo 2, versículo 3. Quando, vamos dizer assim, existe o rompimento do cordão umbilical dessa mãe com esse filho, desse relacionamento natural com esse relacionamento espiritual. João capítulo 2, no versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Bom, esse texto aqui é muito conhecido, é o primeiro milagre de Jesus. Então, Jesus está numa festa de casamento, o vinho acaba, as pessoas e a mãe de Jesus chega para Jesus e fala assim: Jesus, a alegria da festa acabou, o vinho acabou, você tem que fazer alguma coisa. E Jesus dá essa resposta bem simpática para a mãe: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora não é chegada. De novo, não é a pressa que vai te fazer chegar no lugar certo.
E eu tenho falado isso porque o Espírito Santo está me falando, pedindo para repetir isso. Não é a tua pressa que vai te fazer chegar no lugar certo. Tem gente que está se sentindo atrasado. Tem gente que está sentindo que o tempo já passou. Irmãos, não é a pressa que vai te fazer chegar no lugar certo. Eu vim aqui para dizer para vocês nessa noite, ainda dá tempo. Porque Deus, Ele é atemporal, Ele está fora do nosso tempo. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tudo que Deus falou vai acontecer. Todas as promessas dEle, Ele não se esqueceu de nenhuma. Ele não se esqueceu daquilo que Ele falou, através da sua palavra, através dos seus profetas. Ele não se esqueceu. Mantenha e persista essa sua jornada. Então, quando chega em situações como essa, o que a palavra nos mostra? Que você tem que deixar Deus ser Deus. Você tem que deixar Jesus ser Jesus, o Salvador. Não adiantava Maria querer que fosse naquela hora, naquele momento. Jesus fala assim, não é chegada a minha hora, eu não tenho nada com você. Segue aí que eu sigo aqui. Sabe? A gente tem que entender, irmãos, que os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos. Na verdade, a gente até crê que Deus vai fazer. A gente até crê que Deus quer fazer. Só que a gente limita a ação de Deus no nosso pacote. Do jeito que a gente quer que Deus faça. Então, eu até creio que Deus vai fazer aquilo que Ele falou. Mas tem que ser assim. E não, até creio que Deus vai fazer, mas tem que ser assado. É igual aquela história que tem um homem morrendo afogado. E aí ele está morrendo afogado. E ele está lá no meio do mar, morrendo afogado. Não está mais conseguindo. Aí passa um barco. Moça, você quer ajuda? Não, porque Deus vai me salvar. Aí o barco vai embora. E ele está lá, morrendo afogado. Aí passa outro barco. Você quer ajuda? Joga o bote. Não, porque Deus vai vir me salvar. E vai outro. Vem o terceiro barco. Vem cá, dá a mão aqui que eu vou te salvar. Não, porque Deus vai me salvar. Morreu. Aí ele chega lá no céu. Deus, que absurdo. Você deixou eu morrer? Ele falou, mandei 3 caras lá para te salvar, como é que eu te deixei morrer? Eu achei que você ia lá. Muitas vezes você está lá. Meu Deus, socorro. Ó céus, ó vida. O que está acontecendo comigo? E aí o pastor Janduí te liga. É Deus? Não, é o pastor Janduí. Então tá bom, tchau. É óbvio que eu estou brincando, irmãos, mas você pode trazer esse relacionamento e essa verdade. Você tem que tirar Deus dessa caixinha. Você tem que tirar a limitação de Deus, porque Deus não age do jeito que você pensa. Deus não faz da forma com que você planejou, porque os planos dele é muito maior e muito melhor do que o meu e o seu. Amém? Enquanto a gente forçar a forma com que Deus tem que fazer, enquanto a gente forçar, porque isso não é fé. Você forçar a forma com que Deus tem que fazer, isso não é fé. Fé é você crer e declarar que está uma palavra, mesmo diante das circunstâncias. Irmãos, eu não sei aquilo que você está precisando ou está passando neste momento. O que eu sei é que aquilo que está preocupando a sua caminhada, aquilo que está trazendo descontentamento na sua caminhada com Deus, Deus está vendo. Essa necessidade que você está passando nesse tempo, Deus está vendo. Essa visão natural de que não há solução, Deus está vendo. E o que eu sei é aquilo que está em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. E o louvor pode subir, por favor. Que diz assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O Senhor está te dizendo nessa noite, meus irmãos, minha irmã, que Ele sabe aquilo que você está passando, Ele sabe aquilo que você está vendo, Ele sabe aquilo que essa situação está gerando diante de você, da sua casa e da sua família. E Ele diz, os pensamentos que Ele tem a seu respeito são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe, a Bíblia fala que o justo ele viverá da sua fé.
e nós fomos justificados, nós somos a justiça de Deus nessa terra. E através do sangue do Cordeiro, que nos lavou, nos purificou e nos justificou, para termos realmente acesso livre ao Santo dos Santos, nós podemos chamar à existência, irmãos, as coisas como se já fossem. A Bíblia fala que o Deus que vivifica os mortos, Ele mesmo chama à existência aquilo como se já fosse. Você olhar para essas situações e declarar e chamar à existência aquilo que está na palavra. Olhar para a escassez e dizerem: o meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Então, em nome de Jesus, eu chamo à existência os recursos necessários financeiros para suprimento em cada uma da minha área. Em nome de Jesus. Não é no nome do Beltrano, do Ciclano, é no nome do Deus que vivifica os mortos, Jesus Cristo. E é a palavra que te garante que você pode fazer isso, porque você é justiça de Deus, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia fala que pelas pisaduras de Jesus você já foi sarado. Então, em nome de Jesus, nós declaramos a cura. Cura no seu corpo, cura na sua alma. Toda e qualquer opressão do diabo, você é curado agora em nome de Jesus. Porque é isso que está na palavra. Mas, irmãos, isso faz parte de uma vida com Deus, de uma vida de fé em Deus. E eu te convido a viver essa vida nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Te convidar realmente a correr essa maratona. A correr essa caminhada com Deus. Sabe? Não é uma questão de velocidade natural. É uma questão de velocidade espiritual. É uma questão de você chegar no lugar certo e na hora certa. Eu vejo realmente pessoas chegando no lugar certo e na hora certa. Não basta você chegar antes, meu amado, e chegar no lugar errado. Não adiantava nada você ter chego aqui na igreja às 3 da tarde. Pode ser que você encontrar a porta fechada. Você tem que chegar no lugar certo, mas tem que chegar na hora certa. Amém? Você vai ser guiado pelo Espírito a correr velozmente e vai chegar na hora certa e vai chegar no lugar certo. Então eu queria que nesse momento você realmente levantasse as suas mãos e colocasse diante de Deus as situações da sua jornada, essas situações da sua caminhada, as situações da sua maratona. O que é? Como eu disse, meu irmão, eu não sei o que é que está gerando o incômodo ou que está gerando até um nível de perturbação. Chorobondoro contororobo xerei, xere cantare babassoro bondoro contororobo xerera nararabá. Deus me mostra pessoas com nível de perturbação por conta de situações naturais, por conta de problemas. Em nome de Jesus, eu declaro toda a perturbação caindo por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que perturba a sua alma, eu declaro em nome de Jesus você sendo liberto agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Robondoro contororobo xere cantei, xere bandar lababassoro bondoro, xere bandar ababassoro bondoro contororo xere cantei, chorobondoro contororobo sou, chorobondoro contororobo soro bondo, xere cantar lababassoro bondo, xarre bandar lababasserei. Outra coisa que Deus me mostra em relação ao tempo. Pessoas que estão sentindo que ou perderam tempo ou não tem mais tempo. Sabe? É como se você sentisse que você já não vai mais alcançar aquilo que Deus falou para você. Ou porque você já perdeu tempo, ou porque você não sente que tem mais tempo. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele é o Deus do tempo. E que Ele vai te fazer andar na velocidade necessária, e se for necessário até mesmo fora do tempo, para que você alcance o lugar que você precisa, ao lugar onde Deus falou que você vai estar, em nome de Jesus. Irmãos, essas duas situações que eu falei agora aqui, do tempo e da perturbação. E a perturbação, meu irmão, pode ser dificuldade para dormir, pode ser uma ansiedade, pode ser um medo. Eu queria orar por você, queria que você viesse aqui à frente
Existe libertação nessa noite, existe cura nessa noite. E também em questão do tempo. Se você tem projetos, se você tem sonhos, coisas que Deus falou que você ainda não viu acontecer, vem aqui na frente que nós vamos orar por vocês. E as janelas e as portas dos céus, irmãos, estão abertas sobre a sua vida, porque estão abertas aqui nesta noite em nome de Jesus, enquanto o louvor